Caros, de volta com o meu Gazines. Aqui é a terceira parte agora. A segunda parte sobre os livros teóricos que abordam fanzines. Eu falei de alguns desses livros aqui, como o do Renato Donizete, organizado pela Celina Muniz, esse outro almanaque de fanzine, e do William Busa. Agora eu vou falar de alguns livros que estão aqui do meu lado. O primeiro é o Inventor do Fanzine, um perfil de Edson Rontani, escrito pelo grande jornalista e pesquisador Gonçalo Júnior, que tem muitos livros escritos, muitas pesquisas sobre quadrinhos, sobre editoras que publicavam quadrinhos. Vocês podem procurar em várias editoras. É um jornalista de grande porte, de grande labor na pesquisa e detalhismos. Então são muito interessantes todos os livros que ele publica. E esse pequeno livro da Marca de Fantasia, que eu acabei olhando no site, acabei vendo que ele está lá, mas não tem uma indicação de baixá-lo e nem de comprá-lo, talvez tenha se esgotado. Está aí uma dica, talvez, para o Gonçalo Júnior e para o Henrique Magalhães de republicá-lo ou disponibilizá-lo online. Isso vai ser com eles. Esse livro aqui me foi presenteado pelo Gonçalo Júnior, e ele me ofertou, especialmente me advertindo do seu conteúdo e de algumas respostas, algumas falas em entrevistas que foram garimpadas, trechos que foram garimpados em que houve entrevistas do Rontani com Henrique Magalhães, etc. Eu acabei lendo em pedaços, preciso relê-lo inteiro, mas estou de acordo com o que o Gonçalo Júnior falou. Tem preciosidades aqui e especificações em que o Edson Rontani expõe suas criações, suas deliberações. Aqui está o primeiro fanzine que ele desenvolveu, que não tinha o nome de fanzine, era o Ficção e chamava-se Ficção, mas era tido como um boletim, né? E a consideração de o primeiro fanzineiro do Brasil, porque ele lançou esse Ficção em 12 de outubro de 1965. Eu considerei essa data a partir de 2012, quando eu me dei conta que havia o Dia Mundial do Fanzine, deliberado por Portugal, mas cuja data não é muito reconhecida no mundo todo. Enfim, o que importa é que a gente acabou conseguindo uma data aqui para o Brasil, né? Então tem o Dia Nacional do Fanzine, que é 12 de outubro de 1965, 1965, homenageando o Edson Rontani e o seu fanzine Ficção, embora tenha havido um outro fanzine de outros autores meses antes, mas aí é um dilema, uma discussão que entra até no rol dos quadrinhos e de tudo mais, né? Os aviões com o nosso Santos Dumont, com os irmãos Wright lá nos Estados Unidos, os quadrinhos com o nosso ítalo-brasileiro Angelo Agostini, ou com o norte-americano que definitivamente não veio em primeiro. E os europeus, com tantas pesquisas atuais, estão descobrindo que os quadrinhos vieram muito antes do que as datas que a gente pensava. Aqui fica uma simbologia pelo conteúdo, não só pelo conteúdo, pelo sentido em que o Ficção veio valer e o trabalho todo que o Edson Rontani desenvolveu durante anos com seus fanzines, né? E ele até explica, o Edson Rontani, a dificuldade, o grau de dificuldade que ele tinha para compor um fanzine desses. Ele fala porque o material que ele usava não permitia a inserção de imagens, ele tinha que decalcar por meio de papel vegetal, aplicado com uma ponta metálica. Havia a necessidade de se treinar os olhos para errar o mínimo. Então eram trabalhos executados com detalhismos, né? O fanzine que ele desenvolvia, esse boletim e depois outros, não eram fáceis de se fazer como hoje em dia. Basta a gente fotocopiar ou então pôr em PDF ou, enfim, trabalhar com algum programa no computador. Eram outros tempos. E ele inaugurou essa difusão da publicação alternativa independente. Então é um livro excelente. Parabéns para o Gonçalo Júnior por tê-lo escrito, e espero que ele, com o Henrique Magalhães, resolva essa questão de o livro estar de novo. É porque tenho duas telas aqui, na outra eu estou vendo o livro, mas não tem preço e nem para você baixá-lo digitalmente. O outro livro é do Universo Paralelo dos Zines, escrito pelo Márcio Snow, um grande fanzineiro. Eu vou dizer que é o primeiro fanzineiro cuja profissão agora ele tem como fanzineiro. Eu sempre digo em palestras e cursos que não existe a profissão de fanzineiro, porque o fanzine não é para gerar lucros, logo você não vai ser um capitalista nesse sentido de
receber bônus, receber juros, né, oferir juros, não vai ter isso. Mas o Márcio Snow está conseguindo dar cursos, dar palestras, criar os mini-zines dele, os micro-zines, zines de brinco. Ele cria uma gama enorme de trabalhos criativos que ele acaba sendo sustentado por esse trabalho em paralelo, que seria paratópico de fanzineiro, mas ao mesmo tempo profissional. É bem interessante, né? O fanzine é aberto a tudo. E o livro foi editado pela Timozine, que é da Ana Basaglia. Espero que ela retome esse tipo de publicações na editora dela. E, inclusive, ela fez mestrado pesquisando os fanzines escolares. Eu fui da banca. A Ana Mai Barbosa foi a orientadora dela. Então, para o pessoal da área acadêmica, pode ver que o fanzine, o fanzinato, os fanzineiros estão tendo uma fase agora de auspícios, uma fase de ampliação no seu reconhecimento e no seu valor, como houve no Brasil com os quadrinhos a partir principalmente do início desse século para agora, né? Esse livro do Márcio Snow é fenomenal. Ele não é bem acadêmico, ele é mais ou menos acadêmico e mais ou menos fanzineiro na organização caótica, mas é muito bem estruturado. Ele fala sobre os fanzines, ele brinca dizendo como é que é o negócio, características do zine, ele volta no tempo, ele fala dos zines de música, o cenário atual, zine internet, o zine visto com outros olhos, e ele fala de vários livros e pesquisadores brasileiros e estrangeiros que ele teve acesso e nós não temos. Agora eu estou tendo alguns por causa da minha pesquisa de pós-doutorado, e na época que ele lançou esse livro ainda era algo mais difícil de se encontrar, em 2015, com ilustrações de vários autores brasileiros que ele convidou para ilustrar o livro. Eu confesso que fiquei arrependido porque ele me chamou, mas na correria na época eu esqueci e não mandei nenhuma ilustração, e quando o livro ficou pronto foi que eu me lembrei. Eu cheguei a comentar isso com ele. Tem até um desenho do laudo aqui. Mas é um livro muito bem interessante, muito rico. Tem também a parte prática de como se produzir um fanzine, né? E ele me dedicou, é interessante, tem uma dedicação aqui da Ana, da editora, e aqui outra do Márcio Snow, né? E é um livro que eu divulgo bastante, cópias. Aqui tem umas páginas, aqui umas imagens que ele inseriu, né? E aqui o Fanzirim, que faz parte da dissertação de mestrado da Ana. E tem várias ilustrações, imagens, abordagens também teóricas de livros estrangeiros sobre fanzines. Fanzines estrangeiros também. É um livro interessante que, creio eu, pode ser encontrado não tão dificilmente na internet para ser comprado em sebos ou em algumas livrarias ainda. E a finalização dele atrás aqui, o Elídio dos Santos Neto deixa uma frase: enquanto houver rebeldia, transgressão, vontade de mudança, vontade de transformação, vai ter fanzineiro no mundo. Fica essa homenagem póstuma de quando o Elídio escreveu, e ele já não está entre nós, mas ele trabalhou bastante, como eu já disse, com quadrinhos e fanzines. Tanto é que o Elídio e sua esposa na época, Marta Regina, fizeram este livro, fizeram 2 volumes, esse é o primeiro, e nesse volume ele se chama Histórias em Quadrinhos e Práticas Educativas, o trabalho com universos ficcionais e fanzines, né? É da editora Criativo, a mesma que publica muitos álbuns, os sketchbooks, Meus Álbuns Homo Eternos. Nesse livro, metade dele, ou mais da metade, é muito interessante, que aborda fanzines. A partir aqui do texto do Henrique Magalhães, Fanzines de Histórias em Quadrinhos, Conceito e Contribuições à Educação. E aí ele aborda os fanzines de quadrinhos, né? Aqui o Ficção de novo. Aqui um fanzine anterior ao primeiro fanzine, que era do Edson Rontani também, como eu já havia comentado, ou seja, na fase adolescente dele. Aqui fanzines estrangeiros que abordam quadrinhos. E fanzines nacionais que abordam quadrinhos. São os fanzines que abordam histórias em quadrinhos ou abordaram histórias em quadrinhos. Na década de 80 e 90, a gente ficava muito contente quando ia para alguma livraria em São Paulo ou em algum outro centro urbano maior, como Belo Horizonte, qualquer que fosse, e encontrava um fanzine como esse aqui, ou no Rio Grande do Sul, Notícias dos Quadrinhos. Porque dentro dele é como um QI.
cheio de informações e imagens sobre quadrinhos, sobre fanzines do Brasil e do estrangeiro que a gente não tinha acesso, porque não havia esse tipo de publicação oficialmente no Brasil. Até hoje não há. Mas enfim, eram os esteios, os fanzines eram o esteio dos quadrinhos naquele período. O outro capítulo é do Edgar de Guimarães, o mesmo do QI. Então, aula de fanzine é muito interessante, porque ele transforma a teorização de o que são os fanzines, como eles são construídos e elaborados, em forma de histórias em quadrinhos, em forma de uma história em quadrinhos. E os semblantes, as figuras aqui, na verdade, vocês podem ver aqui, tem até a Mafalda. O Quino acaba de falecer ontem, né, se eu não me engano, e aqui alguns personagens mirins importantes que ele havia feito na época. Para ilustrar como a professora ensina eles a aplicarem, a trabalharem criando o fanzine num mimeógrafo escolar. Então, em vez de escrever um artigo, ele o fez em forma de quadrinhos, de uma maneira muito interessante, mostrando como se pode produzir um quadrinho com folhas de sulfite, etc. Né? E como a seguir tem o meu artigo, que é Minhas experiências no ensino com os criativos fanzines de histórias em quadrinhos. E eu abordo a experiência didática minha e junto com o Elídio dos Santos Neto com os biographic zines, principalmente na faculdade e na pós-graduação. Né? E também trago alguns fanzines que eram resultantes de alunos meus da Faculdade de Artes, onde eu lecionei, e da faculdade quando eu lecionei na FIG Unimesp, em Guarulhos, eu também lecionei no curso de docência no ensino superior. E ambos me trouxeram experiências com os alunos para produzirem fanzines. Né? E aqui, esses fanzines são de alunos, esses dois. E aqui é um catálogo do Centro Cultural de Juventude, em que em 2009 e 2011, se eu não me engano, eu fiz 2 versões como curador, trabalhando com vários autores e pesquisadores de quadrinhos, de fanzines, fazendo a curadoria para eles darem cursos, palestras, mesas redondas. Eu ainda vou falar disso mais para frente. Aqui tem mais alguns fanzines de cursos que eu dei. Então, assim, é a experiência enriquecedora. Tem também o Gibiozine no site, criado pelo professor Ilho Laganá. Ele é professor da Federal de São Carlos e desenvolveu o Gibiozine com os alunos dele da Universidade de São Carlos. E algumas curiosidades, como esse livro escolar de língua portuguesa, que abordava um capítulo com quadrinhos e um capítulo sobre fanzines. Foi inédito na época, eu não havia visto até então um livro escolar abordar isso. E aqui, por fim, tem um último artigo. Eu não coloquei todos, tá? Eu coloquei só os que tem a ver com fanzines, porque há outros artigos inicialmente aqui sobre quadrinhos, até mesmo do Edgar Franco, do Matheus Moura, abertura com um texto do Edgar Franco, eu acabei de falar, né? O próprio Elídio e a Marta. E Libértula, a Brinquedoteca da Pedagogia, tem um fanzine, ele voa. Aqui é um fanzine desenvolvido e um texto desenvolvido por alunos de pedagogia da Universidade Metodista de São Bernardo, onde Elídio e a Marta lecionavam, e eles fizeram uma brinquedoteca e lá desenvolveram também exercícios, atividades que têm relação com quadrinhos e fanzines, e aí criaram um fanzine também chamado Libértula, uma brincadeira de libélula com liberdade, né, que tem a ver com... Até tem uma imagem minha aqui que pertence ao fanzine. E aí fizeram um fanzine. E, de certa maneira, publicaram um fanzine aqui, dessa forma, nesse livro. Então, é um livro bem interessante, que pode ser encontrado nos sites e na Editora Criativo, o volume 1, e tem o volume 2 com outros pesquisadores também, incluindo, se eu não me engano, Valdomiro Vergueiro e alguns outros, Roberto Elísio. Então, é uma questão de se pesquisar. Eu vou deixar a continuidade agora para um próximo vídeo, porque esse aqui também já extrapolou. E, ao que me parece, eu vou ainda conseguir fazer mais um ou talvez 2 vídeos, tá? Então, os próximos eu vou falar de algum outro material que traz abordagem de fanzine. E haverá uma surpresa no 3º ou no 4º vídeo, com 2 livros estrangeiros. Um, inclusive, me foi emprestado pelo Nobu, o grande pesquisador Nobu Shinen, e eu mostro depois para vocês, tá bom?